Estamos falando do nosso Senhor Jesus, amém? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o Deus que você serve, irmão. Deus tremendo, amém? Da nossa irmã Cristina. E lá a irmã, com a sua irmã biológica, filha também da irmã Cristina, entoou, juntamente com a nossa esposa, um cântico. Eu fiquei maravilhado realmente, pude sentir o poder de Deus ali nos visitando naquela tarde, que foi uma bênção. Então, senti essa vontade. Louve lá também com a gente mais uma vez, né? Glória a Deus. Amém. É uma alegria estar aqui louvando com os irmãos, continuando, né, nesse espírito de adoração que não para, porque a nossa vida tem que ser uma contínua adoração a Deus, amém? Amém. E o louvor que eu vou cantar se chama Aleluia. E assim, é um louvor que não busca pedir nada para Deus. Então, nesse momento, vamos somente nos concentrar em agradar a Deus. Porque, como diz lá em Salmos 116, 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que lhe tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, todos que estamos aqui somos salvos pelo sangue de Jesus. Então, é isso que nos resta, viver a vida que Deus tem para nós. Então, que nós venhamos adorá-lo, porque só Ele é digno. Pode soltar, Deus. Aleluia. Derramar aos teus pés.
agora se chama Ele Escolheu os Cravos. Sabemos que a Páscoa já passou, mas é sempre bom a gente recordar de todo o trajeto de Jesus até a cruz para que estivéssemos aqui hoje com vida e vida eterna e vida abundante. Então vamos adorar a Deus com esse louvor. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, até entregando a morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele nos amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram Deus e seu. A mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram Deus e seu. Obrigado, Senhor, pela tua morte que nos deu vida. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, entregando a morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram Deus e seu. A mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram, furaram, eram Deus e seu. A mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram Deus e seu. A mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram Deus e seu. O mundo celebra a Páscoa, né, irmãos? Uma vez por ano. E nós celebramos a Páscoa todos os dias, né? Lembrando a obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, para que hoje tivéssemos o quê? A liberdade da escravidão sob o domínio do pecado. Amém? Convido agora meu sogro, o seu Joel, que estará com oportunidade, com a sua gaita. Já tentei tocar isso e não consegui não, irmãos. Eu melo a gaita todinha, não sai nada, né? Ele pediu para anunciar o hino, irmãos, é maravilhosa graça, né? Graça, favor imerecido, né? Aquilo que não tínhamos condições nenhuma de receber, e o Senhor fez por amor, amém?
Vai se ligando aí, irmão. O Senhor vai falar conosco. Glória a Deus. Para a Camila, que também estará louvando a Deus com essa oportunidade. Amém. Em breve passaremos a palavra para o Lúcio, que será o pregador dessa noite. Deus abençoe os irmãos. Esse louvor que eu vou cantar, né? Deus pôs no meu coração, pôs no coração da tia Marcinha, e nós vamos cantar esse louvor, que os irmãos possam ouvir esse louvor e que Deus toque no coração dos irmãos, que é um louvor que fala muito sobre cura, tanto espiritual quanto da alma, que vocês possam sentir-se tocados com esse louvor. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser.
Jó antes de Salmos. Vamos lá. Capítulo 1. Já marca no dedinho. Marca no dedinho, capítulo 42. Capítulo 1 e o capítulo 42. Vou falar o versículo já já. Capítulo 1, versículo 20. Todo mundo encontrou? Não, estou escutando as páginas. Plash, plash, plash. Plash, plash. Quanto vocês acham? Eu quero dizer para você que a primeira vez que eu li esse livro, né, eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente não sabe nada. Eu lendo a Bíblia logo no início da conversão do Antigo para o Novo Testamento, a riqueza que tem esse livro de mensagem, né, e ele me impactou. A minha está todo rabiscado. Eu falei, eu vou pregar hoje nesse livro. E eu quero dizer para você que nós vamos nessa meia horinha meditar no livro inteiro. Como? Eu não sei. Mas eu quero destacar somente 2 versículos para a gente começar a meditar. Jó 1, versículo 20 diz assim: Então Jó se levantou e rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 42 agora, versículo 5. Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai querido, é a tua palavra, Senhor. A tua palavra diz que a tua própria palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Não tem ninguém que fique nu, vestido diante da tua palavra, Senhor. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, Senhor. Vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E não há criatura que não fique patente ou discernida diante da tua palavra. E todos estamos livres diante daquele que teremos que prestar contas no futuro, Senhor. Então essa é a tua palavra. Aplica essa palavra no meu coração. Aplica essa palavra, Pai, daqueles que estão ouvindo aqui, Pai querido. Tira a limitação, Senhor, daquele que prega e daquele que ouve a mensagem, Senhor. Repreende também o maligno, Pai, que quer roubar a semente que é semeada na mente dos teus servos, Senhor. Repreendemos todo o mal nesse lugar, Senhor, para que possamos ter liberdade, o teu Espírito possa ter liberdade no nosso meio. Nos ajuda agora, Senhor, nesse momento, que nós possamos, Pai, meditar e aprender contigo, Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Pode sentar, irmão. Então, irmãos, como eu disse, o livro de Jó tem muitos ensinamentos. E eu quero começar já dizendo uma coisa que eu discordo, né? Diz que fala da paciência de Jó. Eu digo que esse livro não trata de paciência. Ele ficou até impaciente, reclamou, a gente vai ver isso aqui, né? Eu poderia aqui dizer que esse livro trata da fidelidade de Jó. Esse livro é uma aula de fidelidade. Esse livro também mostra acontecimentos espirituais que Jó não tinha ciência. E nós vamos ler aqui, né? Esse livro demonstra também, né, pessoas que dão opinião a respeito de alguns acontecimentos, né? Às vezes a pessoa está passando tribulação, alguém diz, essa pessoa está em pecado, ou começa a argumentar coisas que não são lícitas a respeito de Deus. Outros dizem que é juízo de Deus, outros dizem que a pessoa estava errada, né? Então tem 3 amigos de Jó aqui que parecem mais inimigos. E Jó, esse livro também mostra que você e eu não temos conhecimento de todos os acontecimentos.
Por que alguém pereceu? Por que alguém nasceu? Por que alguém morreu? Por que certas coisas acontecem? Por que teve terremoto? Por que teve tsunami? Matou milhares de pessoas? Por quê? Então tem muitos porquês. Mas esse livro também tem uma coisa que eu queria chamar a atenção. Esse livro fala de um ser que pouco se fala dele na igreja: Satanás. Fala de Satanás, né? A gente entende que Satanás é o acusador dos irmãos, mas aqui mostra Satanás participando, né, de uma coisa ruim com relação a alguém que é de Deus. E eu queria dizer para você que ele continua assim, ele não mudou. Mas também eu quero dizer para você, antes de começar a ler, que Deus tem o controle de tudo, inclusive de Satanás. Eu quero dizer nessa noite, seja o que seja que você está passando, que muitas coisas não foi Deus que deu causa. Nesse caso aqui, Deus deu causa a alguns acontecimentos, mas tem coisas que o homem dá causa. Ainda assim, Deus tem o controle. Amém? Eu queria aqui no capítulo 1 que você me acompanhasse. Eu quero ler alguns versículos e meditar contigo, e nós vamos tirar algumas conclusões importantes. Eu quero dizer para você antes que nós temos dificuldade de lidar com perdas. Todo ser humano é complicado. A gente tem facilidade de lidar com ganhos, amém? Mas perder, seja o que for, tá? Perder até 10 centavos, ninguém pode perder. Mas ganhar até 10 centavos é bom, ainda mais quando completa para passagem, não é? Então nós temos dificuldade de lidar com perdas. E eu queria começar lendo aqui, mostrando para você, no capítulo 1, no versículo 6, um fato que aconteceu no céu, e Jó não sabia. Jó estava na vida dele riquíssimo, vivendo a vida feliz, servo do Senhor, sacrificando, fazendo tudo, e um acontecimento estava ocorrendo no céu. Vamos lá, versículo 6, acompanha comigo aí. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Note que filho de Deus são os anjos. Satanás foi excluído dessa filiação. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus? Acaso não o cercaste com sede, a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra das tuas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra? Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto eles têm está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Esse é o primeiro encontro. Então, o primeiro desafio, eu quero dizer para você: a maioria pensa que Satanás aqui é o cara, né? Não é. Primeira pergunta: quem fez? Foi Deus ou Satanás? Foi Deus. De onde tu vem? Não foi isso? Eu pergunto: Deus sabia a resposta ou não sabia? Então a chamada pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? A pergunta que aquele que pergunta sabe a resposta. Deus sabia que ele estava lá fuxicando a vida de Jó, só que ele não podia tocar em Jó, porque Jó era justo. Não podia tocar, não tinha autorização de Deus para tocar em Jó. E aquela justiça dele, o jeito de ele sacrificar, os filhos não queriam nada com Deus, mas ele sacrificava pelos filhos, então ele cobria os pecados dos filhos, mantinha o filho protegido. Então nem os filhos podia tocar, não podia tocar na riqueza, não podia tocar em nada, nem no corpo, nem nada. E Deus tinha um plano, irmãos. Deus tinha um plano. Eu queria falar desse plano para você. Deus tem um servo fiel, que pratica todas as coisas que tem que ser praticadas, ritualísticas ou não,
Eu vou falar um exemplo. De repente você vem à igreja, cumpre os preceitos, tem a escola dominical, tem até um ministério na igreja, mas você ainda não conhece o Senhor na sua plenitude. Conhece o Jesus dos evangélicos, os cultos, o louvor, mas de repente não tem aquela experiência. Eu quero dizer que Deus se interessa que você chegue mais perto dele. E eu creio que essa é a mensagem que Ele quer. Ele quer trazer você para perto. E Ele usa circunstâncias para fazer isso. Deus, se Ele sabe que pobreza demais te afastará dele, Ele não deixa você ficar pobre demais. Se riqueza te afasta dele, Ele não deixa você enriquecer. Ele te mantém numa zona de... Enquanto você não tem essa experiência forte com Ele, Ele te mantém numa zona de segurança, para que você, ainda que conhecendo pouco, consiga chegar até o fim. Mas esse não é o plano original de Deus, né? Que aquele que começou a boa obra há de concluí-la até o dia de Cristo, amém? Disse o apóstolo Paulo. Então, nesse contexto aqui, Deus, Ele cutucou Satanás para ele, Satanás, trabalhar para ele. Deus queria trazer o servo fiel para perto. O servo era tão fiel que Deus testemunhou dele, ó. Mas na frente diz assim, ó, no versículo, dizendo que Jó era homem reto e que se desvia do mal. Ai, que perto. Viste meu servo Jó? Satanás falou assim, andou de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus testemunha, tá? Deus testemunha dele no versículo 8, na parte B. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem deu testemunho sobre de Jó? Foi o irmão? Foi Deus. Aí eu pergunto, lendo rapidamente o texto, sem terminar de ler o livro todo, então Deus é sádico, vai fazer o cara sofrer e ele é certinho. Mas não é isso. A maravilha está justamente no interesse que Deus tem em trazer você para perto dele. O Evangelho não é de ritual, o Evangelho não é religião, o Evangelho é relacionamento. E nós, que somos um povo pós-moderno, onde tudo é rápido, nós não queremos parar, nem para ouvir. A gente quer tudo imediatamente, nossas necessidades. Então eu venho aqui orar pelas minhas necessidades, mas ninguém quer o Deus da necessidade. Eu oro pela cura, mas ninguém quer o Deus da cura. Eu quero orar pelo propósito, mas eu não quero o Deus que satisfaz o meu propósito. Então, eu quero dizer para você, que eu provo você pela Bíblia, que o Senhor quer mais você do que Ele pode fazer por você. E Ele usa, preste atenção, Ele usa Satanás para o propósito dele, Deus. Quando Ele pergunta, visto no servo Jó, Ele já sabia que o Satanás estava lá. Ele queria usá-lo, porque ele faz o mal, para que trouxesse Jó. Ele já sabia a intenção. E o que Satanás responde? Ele é servo teu, porque ele tem tudo. Riquíssimo. Tira tudo que ele tem, que ele vai te blasfemar na cara. E aí a gente aprende uma coisa: Satanás sabe da nossa prisão por questão econômica. Ele sabe. E na maioria das vezes, as pessoas não precisam de muita pressão para blasfemar ou para abandonar o Senhor. Basta ter necessidade. Basta ter necessidade, já começa a pôr em dúvida de Deus. Ó Senhor, Tu não me ouve, cadê o Teu Deus? E começa a citar versículos, jogar versículos na cara de Deus, né? E começa a enfraquecer. Mas quem é que faz isso? Satanás sabe que esse é o ponto fraco. Eu queria dizer para você que Deus, Ele não está preocupado com essas questões. Ele está preocupado com você ser dele. Aí o resto ele completa. Mas o que eu quero dizer, que Satanás, ele sempre vai nesse ponto, a parte econômica. Tira tudo que ele tem, que ele vai blasfemar na tua cara. E olha, Satanás estava falando, não é de qualquer evangélico não, tá? Ele estava falando de um homem íntegro e reto, que se desvia do mal. Um cara que era fogo puro.
Então nós temos o poder, irmão, aprender aqui nessa noite, independente da situação econômica que a gente esteja passando. Eu queria que você levasse essa mensagem. Para Deus, o mais importante é você. Aí você poderia me dizer assim: ah, mas quero ver você passando necessidade, teu filho passando necessidade, não sei o que, e dá. Queria ver você está falando isso aí, isso é mole, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa frase todinha que eu disse, é só um argumento satânico. Porque se tu confia em Deus, e Ele tiver o propósito, tu morra de fome, nós temos que fazer o seguinte. Isso eu estou falando é muito sério. Olha o que Jó responde, capítulo 1, versículo 20, pega aí. Vocês sabem que em um dia todos os bens de Jó foram para o espaço, de modo sobrenatural. Não vou entrar em detalhes, tá? Sei que fogo caiu do céu, veio o sabeiro, levaram. Resumindo, Jó tinha tudo, depois não tinha nada. Quando ele chegou à conclusão que ele não tinha nada, qual foi a atitude de Jó? Olha aí comigo. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Tinha saúde ainda, não tinha? Tinha os filhos, ainda tinha a mulher. Eu pergunto, nós não passaríamos nessa prova. Na primeira ele já ia dançar. E Jó, ele fez Satanás torcer o rabo, se é que ele tem rabo. Não sei se tem, mas vamos fazer de conta que tem. E ele varou para o céu correndo e teve o segundo encontro. Capítulo 2, acompanha comigo. E eu quero saber se a gente tem essa capacidade de fazer isso, deixar nosso coração totalmente entregue a Deus. Num dia que os filhos de Deus, capítulo 2, versículo 1, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste você a Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Olha agora, presta atenção nisso. Que o Senhor possa dizer de mim e de você isso aqui, ó: ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para consumir sem causa. Ou seja, mesmo estando pobre, sem nada, ele continua íntegro. Imagina o ódio que Satanás sentiu, pensando que ele ia blasfemar na cara, e não blasfemou na cara. Que eu e você, irmão, não murmuremos mais. Nós não passamos o que Jó passou. Nesse primeiro momento, ainda tem mais, mas no primeiro momento, economicamente zero. Ele adora a Deus e louva a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim para o mundo e nu eu vou embora. E olha o que ele continua dizendo no 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face, segundo a aposta de Satanás. Vou atingir você agora no teu corpo, na tua doença, na tua saúde. Disse o Senhor a Satanás: ele que está no teu poder, mais poupa é a vida. Ele não autorizou tocar na vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para coçar com ele, para se raspar. Então a sua mulher disse: ainda conserva a integridade? Para aí, o que estava acontecendo no céu? Olha lá no céu, Deus fala assim: Deus falou, ele ainda conserva a integridade, mesmo que deixando ele pobre. Aí, lá embaixo na terra, a mulher olha a situação e fala: tu ainda está íntegro, rapaz? Depois que ficou doente, além de pobre, agora estava todo ruim. E a mulher fala: você ainda é íntegro? Eu pergunto: quem estava usando essa boca? A mesma frase que foi dita lá no céu saiu da boca dela. Qual era a aposta de Satanás? Que ele ia blasfemar se tirasse a saúde. Sim ou não?
E nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas a mulher ainda somou aquela frase que foi dita no céu a favor dele, né? E ela vai e fala: ainda vai manter integridade depois disso? Agora pobre, agora todo ferrado, todo cheio de pústulas, de furúnculos, da planta do pé até o alto da cabeça, para manter íntegro? Olha a resposta. Ela conclui, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela podia dizer assim: não, melhor tu morrer para parar teu sofrimento, não é isso? Qualquer mulher vendo o marido sofrer, poxa, é melhor que ele morra, para que ele sofra menos, né? Mas quando ela fala amaldiçoa a Deus, é que a coisa é espiritual. Porque morrer, se ele morria bem, morrer fiel. Mas o caso dela não era que estava com pena dele estar sofrendo. Ela, naquele momento, se deixou ser usada por quem? Por Satanás, irmão. O apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Ele fala para a igreja. Qualquer um de nós aqui podemos dar lugar ao diabo. Nesse momento, ela podia dizer assim: poxa, é bom que você morra, pelo menos você vai sofrer menos. Pronto. Mas não, amaldiçoa a Deus. Aí você vai morrer do jeito que Satanás quer, blasfemando, murmurando, reclamando. Mas olha só o que responde Jó 10. Acompanha comigo isso aí. Mas ele respondeu: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Olha para mim, irmão. Ele foi grato até depois de perder. Eu e você temos dificuldade de ser grato até tendo. Muita gente não agradece a Deus, não dá graças a Deus pelo que tem. Ele deu graças a Deus porque perdeu. Fidelidade não é paciência, isso é fidelidade. Resposta: em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, irmão, a coisa termina aí? Não termina aí, não. Você seguindo o texto, aparecem 3 amigos, né? E no capítulo 3, olha aí no capítulo 3, logo no título: Jó amaldiçoa seu nascimento. Está vendo o título? Não vou ler, não. Olha para mim aqui. Jó é lógico, é humano. Ele não foi ferido no seu lado espiritual, ele se manteve íntegro, mas ele é homem. As dores, a tristeza, a mulher falando besteira no ouvido, tudo se cercando. Depois aparecem 3 amigos. Esses 3 amigos eu queria ler para você no capítulo 2, no último versículo. Olha para mim aí, eu esqueci de ler. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viu que a dor era muito grande. Jó estava sofrendo muito. Esses 3 amigos, embora eles vão falar um monte de besteira, né? Mas imagina você ficar com uma pessoa e a situação dela, vai lá visitar para ajudar, para fazer alguma coisa, trazer uma palavra, mas a situação é tão negra, tão negra, tão negra, que você fica uma semana calado. Não tem como falar nada. Tudo que falar não dá certo. E o cara era riquíssimo, era um Eike Batista. Agora, além de ser Eike Batista, é uma população de rua todo ferrado debaixo da ponte. Mais ou menos isso. E aí Jó fica depressivo, é normal. Mas eu quero falar uma coisa para você agora. Você pode estar triste, pode estar chateado com as situações, com os acontecimentos, mas você pode continuar íntegro em relação a Deus. Vou repetir: nós podemos estar passando o que for, ter a perda, como o pastor Xavier está passando a perda dele, e outras perdas desse pai que você citou, Augusto citou aqui. Tudo isso pode arrebentar com a gente, perder um ente querido, que é uma coisa horrível. Um pai perder um filho é uma coisa horrível, a mãe, né? Mas eu quero dizer para você: em nenhum momento nós podemos permitir que a nossa fé seja abalada. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei agora de uma situação que não estava no plano da mensagem, mas eu lembrei
que eu citei esse texto. Eu sempre me gabava, nunca fui assaltado, nunca fui assaltado, nunca fui assaltado. Todo mundo já foi assaltado que eu conheço, e eu nunca tinha sido assaltado. Aí um dia eu fui para um lugar que não era para ter ido, passei no lugar, e apenas, quando fui passando no quebra-mola, foram 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 caras armados cercaram o meu carro. 2 na frente, um de cada lado e 2 atrás. E eu tenho mania de se der eu vou reagir. Mas nesse dia não tinha como. Todo mundo apontando arma para mim de tudo quanto é lado. E eu tinha um carro que eu gostava muito dele, equipei ele todinho. E ele era um carro que eu gostava muito. E os caras cercaram assim. O carro, passa o carro, entreguei o carro e tal. E minha carteira estava até em cima do para-sol. Falei, se achar a carteira já era. É aqui que eu fio. Aí a coisa mais triste, né, que eu nunca tinha sido assaltado, eu já senti essa sensação de perda, né? Nunca tinha sentido a sensação de perda. E o carro não tinha até seguro, tinha seguro esse carro. Aí os caras levaram o carro, levaram o documento, levaram tudo, eu fui o carro indo embora. Você pegaram, assaltaram o outro. Aí eu falei assim, veio na mente o quê? Caramba, Deus deixou acontecer, né? Veio na tua mente. Aí eu falei, não vou dar mole não. Na rua a pé. Falei assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Falei, quando acabei de dizer a frase, um ônibus parou e abriu a porta para mim aqui, desse lado. Aí eu olhei assim, o cara falou, vambora, te levo para a delegacia. Falei, caramba, entrei no ônibus e fui embora. Não fiquei um segundo na rua. E eu fiquei pensando naquilo. Eu dentro do ônibus assim, saltei, fui registrar a ocorrência e tal. Cheguei no local, na delegacia, né? Registrei a ocorrência e tu pensa que eu tinha dinheiro para ir para casa? Não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falei, colega, eu não tenho dinheiro para ir embora não, tem que dar um dia depois eu te pago. Aí o cara me deu R$10 e fui embora para Campo Grande. Eu vi zero, nem documento, nem dinheiro, nem nada. Mas eu senti, não o que Jó sentiu, mas eu senti como é bom você glorificar o Senhor no momento pior. Parece que o diabo torce o rabo. Vou ferrar ele gosta do carro. E ainda tem uma coisa que eu não contei para vocês. Antes de ir, eu fui tomar café na casa do meu cunhado, o Edinho e a Rosane. E lá na mesa nós meditamos na palavra, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão, né? E se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Esse foi o texto. Deus livra, Deus faz e acontece. Isso foi dito na café da manhã, quando foi 1h da tarde, levou meu carro. O que eu entendi? Que Satanás ouviu falar isso lá no café da manhã. Eu lembrei assim, na hora que levou o carro, eu associei as duas coisas. Agora que eu tinha esquecido, eu associei as duas coisas. Falei, o que eu falei que o Senhor pode livrar, eu ainda continuo crendo. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Cara, mas foi assim, imediato. Por quê? Porque o diabo deve ter ouvido o que eu falei. E ele, vai lá, leva o carrinho dele que ele gosta para ver se ele vai blasfemar. Não blasfemei não, irmão. Não blasfemei. E eu pude fazer, não na mesma proporção, mas fazer o que Jó fez, que dá um prazer no Espírito. Então, que você aprenda aí. Glorifica a Deus no que você está passando. Feche os teus olhos. Vou te dar 1 minuto para você glorificar a Deus pelo que tu está passando. E glorifica porque você ainda é dele, a tua fé não morreu. E se estiver morrendo, ele vai ressuscitar a tua fé hoje. Ele vai ressuscitar a tua fé. Glorifica de coração, que Ele está aqui. Ele quer renovar a tua fé, dizer que Ele está acima do ter, que Ele está acima do ser, Ele está acima de tudo isso. Amém. Mais à frente, os 3 amigos começam a cada um dizer o motivo, tentar dizer o motivo. E às vezes a pior coisa para a gente estar passando dificuldade é alguém tentar falar alguma coisa, dizer é por isso, é por aquilo, e fulano deve estar em pecado, aconteceu isso, e aconteceu aquilo, não sei o que.
E no versículo 19 de Jó, depois de ser acusado que estava em pecado, porque se Deus está castigando, é porque está em pecado. Esse é o conceito também nosso. Mas nem sempre. Nesse caso, não. E o seu caso também não pode ser, às vezes não é pecado. Deus tem propósitos e a gente não sabe, como Jó não sabia. Então, já que Jó não sabia, a gente não sabe, a consequência é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e confiar no Senhor, independente do que é o acontecimento. No 19, versículo 25, de tanto Jó ser acusado que ele tinha pecado, que os caras exaltavam a Deus e pau em Jó, exaltavam a Deus e pau em Jó, 3 acusando. Ele chegou uma hora, ele deu um brado esse que eu quero que você também dê essa noite. 19, 25 diz assim, ó, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestir esse meu corpo da minha pele, a minha carne, verei a Deus, e vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos verão, não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Saudade de um Deus que ainda não tinha visto com os olhos, já estava sentindo saudade. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Não é fé só em resolver o problema. Ele falou que vê o corpo dele que estava podre, revestido de uma pele nova, mas vê o corpo e vê a Deus. Geralmente a gente coloca a resolução do problema e Deus parte de longe. Deus resolve o teu problema. Coloca Deus junto no seu problema. É um problema, Senhor, eu estou com esse problema, mas o Senhor está comigo, é o melhor que eu posso. Se puder resolver, amém. Se não puder, também amém. Mas eu preciso, se eu choro, eu sou homem e tal, mas eu já tenho um maior tesouro, a pérola de grande valor, que é Jesus o Senhor. Aleluia. O diabo quer roubar a tua pérola. Ele quer roubar a tua pérola, irmão. Talvez até já tenha roubado, mas essa noite tu pode receber de volta. Aleluia. Indo mais à frente, que o nosso tempo já se esvaiu, tem um momento que eu gosto muito, né? Capítulo 38, vai lá. O título diz assim: o Senhor convence a Jó de ignorância. Eu vou ler alguns versículos só para vocês, né? E quando comparada a pequenez do homem e a grandeza de Deus, nós temos que nos colocar e nos resignar à nossa insignificância. Sabe qual é o problema meu e teu? Que a gente se acha importante, a gente acha que é alguma coisa, e a Bíblia diz que é o homem para que dele te lembre. O homem é como um orvalho, de manhã está ali, aí quando vem o sol dissipa. O homem não é nada. O homem, a Bíblia fala que é como a flor da erva, uma flor que está linda agora, daqui a pouco murcha e cai. Para Deus, nós não somos nada nesse sentido de que você não tem isso, mas Ele nos dá importância apesar de nada ser. O problema é quando você se acha alguma coisa. E aí ele começa a falar aqui, ó. Depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó, 38:1. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Olha para mim. Deus falou palavras sem conhecimento. Deus é o Deus do conhecimento. Tá? Se veste como homem, pois eu lhe perguntarei e você vai me responder. Aí Deus começa a falar umas coisinhas simples. Primeiro, onde você estava quando eu estava criando o universo? Estou parafraseando aqui para ser mais rápido, tá? Quando eu fiz os fundamentos da física, da biologia, da química, do mundo, para funcionar as coisas, eu estava onde, Jó? Quando eu estava criando as estrelas e os anjos estavam de alegria cantando, você estava onde, Jó? Já quebrou, Jó, né? Já quebrou. E eu vou destacar um outro aqui. O versículo 17. Porventura foram te reveladas as portas da morte? Você sabe o que é morte? Onde a morte inicia, onde termina, o que é morte? Eu tenho autoridade sobre a morte. Quem é você sobre a morte? A morte para mim não é nada. Você tem força contra a morte? Se for te revelado alguma coisa sobre morte, você não sabe nada sobre morte. Ouviste as portas da região tenebrosa, que é o Hades, que o homem não sabe onde é, diz que é no centro da terra. Tens ideia nítida, precisa da largura da terra, do planeta? Pergunta difícil. Agora eu vou fazer uma outra mais difícil para os físicos. O pastor é físico. 24. Onde está o caminho para onde se difunde a luz? Existe a luz,
do sol, das estrelas, mas tem a luz cósmica, uma luz que o homem não sabe ainda a origem da luz, né, pastor? Pastor é físico. Aquela luz que não tem a ver com a luz dos luminares. Essa luz hoje, a física prova que ela existe, mas não sabe a origem. A Bíblia está dizendo dessa luz. Jó, tu conhece? Olha o que ele faz, pergunta difícil, até para os físicos, né, pastor? Ó, onde está o caminho da luz? E para onde se difunde? Qual a direção dela? E se espalha o vento oriental sobre a terra? Perguntas difíceis. Ele está falando aqui, também no 31, sobre as constelações. Ele vai fazendo um monte de perguntas. Uma que eu gostei, 36, diz assim na parte B: ou quem deu entendimento ao meteoro? Vocês sabem que os meteoros andam em órbita e não entram na Terra para a atmosfera que protege. E ele está falando assim, ó, quem deu entendimento ao meteoro? O meteoro só vai bater onde ele quer que bata. Ele não está perdido, não. E no dia da grande tribulação ele vai deixar entrar alguns aqui. O nome dele é Absinto, vai cair no mar, vai deixar o mar, águas amargas, matar as coisas do mar. Deus tem controle total. E Jó, conforme Deus ia falando dessas coisas, Jó só ia o quê? E se eu jogar essas perguntas para vocês? Joga para mim. O que eu me sinto? Nós temos que nos sentir o que nós somos, gente. Não somos nada. Deus, pela misericórdia, nos ama. Mas o soberbo, ele o quê? Resiste. Que a gente possa ser humilde para que atraiamos o amor e o carinho de Deus. Aí no 40 diz assim: disse o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguia a Deus, quer falar comigo, que responda minhas perguntas. Resumindo, não tem como responder. É um debate perdido. Você pode querer debater com Deus o porquê dos acontecimentos dessa nossa vidinha aqui na terra. Vidinha que eu digo de probleminhas pessoais, que são coisas mínimas e pequenas. Gente, a morte, que é o maior problema, nosso Senhor Jesus já resolveu. O apóstolo Paulo diz: viver é Cristo, morrer é lucro ou ganho. Esse é o evangelho de poder que te pregamos. Amém, irmãos? Tendo que comer e o que beber, damos graças a Deus. Não é isso que ensina os evangelhos? Ensina a Paulo nas cartas. Mas Deus tinha um plano. Finalizando agora, irmão, eu passei um pouquinho só. No 42, que é a coisa mais linda, o último versículo que eu li. Olha só, 42, vou ler no início ali, no versículo 2. Depois de Deus dar uma coça, talvez você esteja precisando de uma coça de Deus. Jó tomou uma coça. E Jó era ímpio, reto, se vier do mal. Imagina a gente. Se Jó tomou uma coça, mas a coça foi divina. A coça foi para a bênção. Olha só. Olha o que Jó responde: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não é pego de surpresa. Deus é chamado de Senhor dos Exércitos porque Ele nunca perde uma batalha. E se nós somos soldados de Cristo, batalha não perderemos também. Mas você morreu, ficou doente? Isso não é perda, é ganho, é ficar mais perto mais cedo. A irmã Sandra, verdade, temos saudade. Eu posso citar isso aqui. Mas eu posso dizer qual é a visão de Deus? É uma filha mais próxima. Agora está mais perto. E nós, nesse corpo, ansiamos saudade, tristeza, entendemos tudo isso. Mas a visão de Deus é muito maior. Nós temos que ir mais além. A gente canta: quero ir além. Ué, quer cantando? Está cantando? Quer ir? Então vamos. Então está cantando e não quer? Né? Cuidado com o que canta. Bom, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Olha que coisa linda de Jó ali. Ele entra no entendimento que tudo que ele era justo, com tudo que ele entendia que ele não merecia passar por aquilo, ele entendeu que o plano de Deus sempre foi maior. Olha só, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, haver dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás.
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Fecha os teus olhos com a tua cabeça. O Senhor quer ouvir isso de você. Ele quer sentir de você isso que Ele levou a Jó. Para Jó foi necessário levar nesse nível, porque quanto mais justo a pessoa acha que é, mais difícil é de se achegar a Deus. Jó é justo, mas como eu vou trazer esse servo para perto de mim? Vou usar Satanás para isso. Eu preciso usar esse Satanás para que Jó veja que eu não sou somente uma série de sacrifícios que se faz, eu não sou apenas alguém distante que atende os pedidos. Não, eu não sou isso. Eu sou um Deus que sou Pai. Eu sou um Deus tão bom que os meus filhos que se perderam, eu me fiz carne e habitei entre vocês, para que vocês entendam que eu quero vocês e não apenas religiosidade. Não quero como o povo de Israel, que me honrava com seus lábios, mas seu coração estava distante de mim. Ó Senhor, nos ajuda nesse momento, Pai. Nos ajuda a nos achegar mais a Ti, Senhor. Nos ajuda a entender que nós possamos nos abominar agora no pó e na cinza do nosso entendimento errado sobre Ti. Que nós possamos nessa noite nos abominar no pó e na cinza sobre achar que somos alguma coisa, que merecemos ser ou ter alguma coisa, Senhor. Nos ajuda a chegar a Ti, Pai, com o mesmo sentimento de Jó, Senhor. Aí sim, Senhor, nós possamos ter até coisas melhores economicamente falando, mas isso não é o que nós procuramos, Senhor. Toca cada coração, Jesus, que nós possamos sair daqui diferente, certo que já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Senhor. O inimigo quer apagar isso de nós, usando dificuldades econômicas, emocionais, Senhor, dificuldades, Pai, de toda ordem, Pai, saúde, seja o que for, Senhor. Ó Deus querido, nos liberta desses pesos, Senhor, dessas coisas que pesam, Senhor, que às vezes nos impede de caminhar e de glorificar o Teu nome, que a gente possa adorar como Jó adorou, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser capazes de receber Tuas bênçãos, Senhor, e não deixar que essas bênçãos possam nos destruir, Senhor. Essa é a nossa oração. Amém. Olha só que coisa linda acontece. Morreu os filhos, ficou a mulher, né? Que a mulher fica para fazer mais filhos, né? Ele fez mais 7 meninos e 3 meninas. Recuperou os 10 filhos que tinha perdido. E eu quero dizer para vocês que Deus cobrou dos amigos, olha aqui, 42:7. Eu quero fechar aqui. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ele oferecerá holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque que vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha para mim, quando você conhecer quem é o teu Deus, você verdadeiramente, Ele vai confiar em você para ir a outros. Porque a intimidade do Senhor é para aquele que o busca. A gente não quer de Deus só as coisas que Ele tem, o que Ele pode. E aí, ó, Deus restituiu tudo que Jó perdeu. Porque isso para Jó não era importante. Talvez você esteja vivendo uma vida economicamente medíocre, porque Deus não pode dar para você, senão você vai embora. Mas se você entender essa mensagem hoje, ela pode ser profética na tua vida. Porque Deus quer dar prosperidade sim, gente. Se nós somos maus, damos boas dádivas aos nossos filhos, ainda mais Deus que é bom.
Mas nem todos nós podemos suportar a bênção. Alguns morrem, alguns correm. Quantas vezes pessoas arrumam um namorado? Já não vem mais para a igreja. Arruma emprego, não vem mais para a igreja. Amém? Pastor, vamos ficar de pé. Desculpa, irmãos, eu estou em pecado, em 15 minutos de pecado. Amém. Graças a Deus abençoe a todos. Estou aqui, resolvemos probleminha na igreja, com misericórdia de Deus. Nós vamos estar orando para o nosso pastor Xavier, porque para ele a luta não acabou, né? Acabou, né? Continua a luta. Então, pode ser que a qualquer momento ele apareça aqui, irmãos. Então, vamos orar para o nosso pastor. Porque vemos aqui o de Jó, ele está passando essa luta, né? Perder, né, irmão? Perder. E engraçado que Jó, lembrando que o Jó passou por todo aquele processo, ele não tinha um livro de Jó para ler. Não tinha. Ele tinha um livro de Jó para ler? Não tinha um livro de Jó para ler. Nós temos o livro de Jó para ler. E interessante que Jó pede num certo momento, naquelas dúvidas, por que eu estou passando isso? Ele pede para que o Senhor advogue a causa dele. É interessante que na luta, irmãos, a Bíblia fala assim em Isaías: os pensamentos do Senhor são inescrutáveis. Você não pode penetrar. Ou seja, na luta, não é perguntar o porquê, é perguntar como fazer. Porque o porquê, Deus tem as suas razões. Ele não vai revelar, irmãos. Porque a razão é dele, tá? É tão sublime a razão dele, que eu e você não vamos ter condições de entender todo o desdobramento da ação de Deus. Mas por que Deus levou? Por que Deus fez assim? Eu e você não temos a mente de Deus. Então não pergunte por quê. Pergunte como fazer para sair da luta em nome de Jesus. E existem umas fórmulas simples. Está aqui hoje agora, ouvindo essa mensagem. Você tem um livro de Jó para ler. Jó não tinha um livro de Jó. E se você tem um livro de Jó, tem uma igreja, tem oração, viu? Fica firme com o Senhor, persevera, confia no caráter de Deus. Porque se o Senhor fez, ele sabe o porquê ele fez, aleluia. Não pergunte o porquê, mas o Senhor, como fazer para sair dessa luta em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Quinta-feira, oração aqui, vamos orar. Está a direção do irmão Ayrton, nosso seminarista, evangelista, daquele agora, outra coisa. Então está na mão dele, mas está no Espírito Santo. Vai ser orado por cura, orado por causas impossíveis. Não vamos afirmar aqui que haverá cura. Não vamos afirmar aqui que tudo vai se resolver. Não, porque quem opera é o Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer como ir atrás. Até vamos clamar o Senhor. Então você vem. E vai ter homens e mulheres orando aqui em nome de Jesus. Você vai dar a carne do Senhor no melhor lugar. Em nome do Senhor. Amém? Feche teus olhos, querido, em nome de Jesus. Pai Celeste, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, que Tu és Deus. Nós temos a consciência hoje pelo Evangelho, dessa palavra que foi pregada, Senhor. Que Jesus, que está lá fora, Senhor, passa lutas e problemas. Nós aqui que estamos dentro passamos lutas e problemas, mas há uma diferença, Senhor da glória, porque lá fora quem passa luta e problema passa sozinho, mas nós aqui passamos, Senhor, debaixo da Tua potente mão, e tudo pode fazer, Senhor. Pode ser a luta mais pesada, a mais difícil. O Senhor é poderoso para reverter tudo, meu amado, e dar em dobro. Então, Jesus, eu quero passar minha luta, o meu problema com o Senhor, nosso Deus, aleluia. Porque o meu Senhor me dá direção, me dá esperança, me dá graça, me dá força para vencer, Senhor. Oh, Jesus. Eu não quero passar luta lá fora, não, Senhor. Lá fora é mundo, lá fora é treva, lá fora é perdição, lá fora, Senhor, está desgarrado. Eu quero estar na tua casa. Oh, Jesus. Que livro maravilhoso, o livro de Jó. Jó não tinha livro de Jó, mas hoje nós temos o livro de Jó em nossas mãos, que mostra que o Senhor, em termos mais difíceis problemas, o Senhor está perto de nós. Que as coisas acontecem na divina bendição do Senhor, e só vai
momento certo, meu Deus. E tuas mãos é poderosa, Jesus. Não tem problema que o Senhor não possa resolver. Não tem causa que o Senhor não possa dar uma solução. Não há problema que o Senhor possa dizer basta. Senhor é Deus, que acalma o mar e o vento. O Senhor é Deus, e nenhum barco vai afundar enquanto o Senhor estiver dentro dele. Senhor, essa é a nossa certeza. Jesus, está agora sim, está aqui os pedidos de orações, irmãos que trouxeram livros, pedidos os mais diversos. Irmãos agora estão lembrando, o Espírito Santo está tocando agora, lembrando de nomes. Toma em tuas mãos essas petições também, Jesus. Leve em paz para o nosso lar, Senhor. Também aproveitamos, entregamos o nosso amado pastor. Se nós sabemos que a luta dele continua, Jesus. Deus, Senhor, é um bálsamo, uma graça, Jesus, para que, Senhor, os questionamentos para amar não venham afetar o teu servo, mas, Senhor, que ele possa, Senhor, eu tenho certeza que ele é homem de Deus, não temos dúvida, é o nosso pastor, Jesus, que não venha por vir, mas venha como fazer, Senhor. Aleluia, Deus, olha a tua graça, a unção que nos ensina tudo da tua palavra, seja abundante na vida do nosso amado pastor, dos seus filhos, da sua família, meu Deus amado. E todos nós que estamos passando problemas, Jesus, saiamos com a certeza, Senhor, que nós estamos no teu aprisco, Jesus. Nós estamos debaixo da tua potente mão, como o apóstolo Paulo, Jesus amado. Então nós estamos já com a solução, Senhor. Aleluia. A solução já está na nossa mão já, Senhor. Porque o Senhor é Deus que peleja por nós. Leva-nos em paz. Nos guarda. Assim como chegamos em paz, possamos voltar em paz e com a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor nosso Deus, meu irmão, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Cantemos juntos.